Bom dia a todos vocês. Domingo passado eu tive a impressão daqui de cima que houve um arrebatamento parcial da igreja. E de repente Salinas se tornou a Nova Jerusalém por um curto período de tempo, né? Mas eu sei que muitos de vocês de fato merecem um tempo de descanso e eu espero que você possa ter aproveitado um pouquinho do mês de julho para descansar e se renovar o aspecto físico, a sua família e também se renovar no Senhor. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade dada aí pelo pastor Heike, pelo colegiado de pastores e liderança, em poder ceder o domingo de manhã para a gente estar ministrando, né, um tema tão importante que é face a face com Jesus nos evangelhos. Na verdade existem muitos outros textos, foi até difícil escolher. Hoje de manhã eu ia ministrar, na verdade, João capítulo 11, aí eu liguei para o Cláudio, eu vou mudar um pouco, porque eu me conheço, eu sei que eu vou prolongar demais, e o culto quando chegar 1h da tarde ainda não terminou, então eu vou mudar um pouco, né? E o Cláudio ali liberou, mas eu queria ficar entre essas duas personagens de manhã, que é sobre Marta e Maria, tá bom? E enquanto você está abrindo o texto ali de Lucas capítulo 10, versículo 38, nós queremos continuar pedindo que vocês orem por nós. Nós chegamos aqui no norte do Brasil em 2015, saindo de Curitiba, pastoreando uma igreja ali, para poder somar aqui no Instituto Missionário Palavra da Vida. E desde então estamos ali, podendo investir junto com muitos outros missionários e também alguns professores externos da região metropolitana de Belém, dando ferramenta para que esses alunos possam mais e mais sair depois de um tempo de curso preparados para o ministério. E nós louvamos a Deus, como Palavra da Vida Norte, pela parceria de muitos anos aqui com a PIB do Pará. Hoje, para vocês terem uma ideia, vocês têm 11 seminaristas morando com a gente. Nós temos um total de 101 alunos morando ali. Na verdade, na próxima sexta-feira chegam tudo de volta, né, para o segundo semestre. Alguns vêm de ônibus, de carro, outros pegam voos, né, fazem escala em aeroportos. Ore para que Deus preserve a gente em segurança, como Ele tem feito ao longo desde o início da pandemia. E nós queremos encerrar esse ano, mais uma vez, dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, tá bom? Então ore por nós, e também se você quiser tomar um cafezinho ali em Benevides, onde fica a nossa base, você será muito bem-vindo, tá bom? E lembrando, se Deus quiser, os 11 seminaristas aqui da PIB do Pará vão começar o ministério de final de semana. Nós tivemos 3 semestres parado, né, por causa da pandemia, e o Palavra da Vida funciona nos seguintes tripé, né, estudo, vida e ministério, e desde março do ano passado a gente está um pouco manco, segurando os alunos nos finais de semana. Você imagine, libera 101 alunos, né, depois trazem eles de volta, eles saem na sábado de manhã e voltam na segunda-feira, então o risco de contaminação é muito grande. Entretanto, entendemos da parte de Deus também, orando, ouvindo muitas pessoas, inclusive nessa área da linha de frente ao combate à pandemia, que talvez já seria o caso de liberá-los, tá bom? Então ore por isso, para que a gente possa ter um tempo aí dos alunos estarem ministrando em tantas regiões diferentes, inclusive aqui na PIB do Pará, nos finais de semana. Ao longo, irmãos, dessa série Face a Face com Jesus, nós estudamos um pouquinho sobre Lucas capítulo 8, né, aquela história de Jairo, a sua filha morta, né, e também sobre aquela mulher que tinha uma doença crônica, uma hemorragia crônica, e Jesus ali, você viu ele tratando de alguém que era prestigiado pela sociedade, alguém que era marginalizada, e Jesus com aquela doçura, mas aquela firmeza, ele age de uma forma muito especial. A gente viu também em Marcos capítulo 5, um homem livre entre escravos, quando Jesus atravessa o mar da Galileia e vai ministrar na região de Gadar. Jesus demonstrando que tem um poder sobre as entidades das trevas, né? E nós vimos a semana passada também Jesus acalmando aquela grande tempestade ali no mar da Galileia, Jesus tendo poder sobre, inclusive, os elementos naturais
que nos cercam. E hoje de manhã nós vamos conversar um pouquinho sobre Lucas, então, 10:38, com essa mudança, né, de tema, e falar um pouquinho do desafio que todos nós temos de desenvolver um relacionamento mais frequente, de face a face com o Senhor Jesus Cristo. Enquanto você está abrindo lá em Lucas capítulo 10, versículo 38, eu lembro de alguns anos atrás, bons anos atrás, quando a nossa igreja batista em São Paulo, a primeira igreja batista alemã em São Paulo, nos enviou para sermos missionários batistas no norte do Rio Grande do Sul. E quando chegamos lá, nós fomos colocados num projeto missionário de plantar em várias regiões ali no Gaúcha, trabalhos batistas. E eu lembro que depois de um ano mais ou menos, eu percebi que naquela região estava havendo um crescimento econômico fora do comum. E, o agronegócio crescendo, o comércio e indústria se estabelecendo nas cidades que nós estávamos plantando trabalho, o que era uma coisa boa, mas também oferecia alguns riscos. E aí a nossa ex-igreja em São Paulo tinha um hábito de todo mês juntar o boletim da semana e enviar para todos os missionários espalhados aqui no Brasil e fora do Brasil. Então eu recebia esse boletim para saber o que estava acontecendo na igreja. E eu lembro que em um dos boletins havia algo que me chamou bastante a curiosidade. Na verdade era uma anedota, né? Uma pequena história né, de alguém que conseguiu uma entrevista com Deus. E eu queria ler isso com você, breve, é bem rápido, dá uma entrevista com Deus, né? E diz assim, no boletim diz o seguinte, a pessoa chega, entra, disse Deus, por que queres me entrevistar-me? Bem, a pessoa respondeu, se tens algum tempo para mim, Deus sorri e diz, o meu tempo chama-se eternidade e chega para tudo. Portanto, o que queres saber? Nada que seja muito difícil para o Senhor, ó Deus. Quero saber o que mais o surpreende a respeito dos homens. E Deus respondeu, os homens se fartam de serem crianças e têm pressa para crescer. Depois suspiram para voltar a serem crianças. Primeiro, perdem a saúde para ter dinheiro. E logo em seguida perdem o dinheiro para ter saúde. Pensam tão ansiosamente no futuro que descuidam do presente e assim não vivem nem o presente nem o futuro. Vivem como se não fosse morrer e morrem como se não tivessem vividos. Quando eu li essa entrevista com Deus, eu pude perceber que pelo menos a maioria da população dessas cidades ali no norte do Rio Grande do Sul, sem perceber, né, estava refletindo o que estava nesse boletim que eu acabei de ler para vocês, com vocês. Abra lá então a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, 38 e 42, porque a vida nos empurra de tal forma para que a gente viva entre Marta e Maria. E nesse texto, Jesus vai falar da importância de uma só coisa, como prioridade na nossa jornada aqui na terra. Então eu queria mesmo sentado, acompanhe a leitura de Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, assim, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, ouvindo o seu ensino. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Até aqui a leitura da palavra do Senhor.
Jesus, nesse texto aqui, irmãos, ele tem por volta aí de 3 a 4 semanas antes da sua crucificação. Ele sai da região lá do norte, né, da região ali da Galileia, e vem descendo. E antes de chegar em Jerusalém, porque ali ele vai ser traído, ele passa na aldeia nessa aldeia que Lucas não dá um nome, uma pequena vila chamada Betânia. Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros ali do templo de Jerusalém. Então eram 3 quilômetros de distância. E Jesus, antes de ele entrar em Jerusalém, né, para poder ministrar para aquelas pessoas, e aí você vai ver, né, aqueles últimos dias de Jesus, aquela tensão toda, porque a popularidade de Jesus está muito alto nessa época. E Jesus então chega nessa cidade chamada Betânia. E Lucas vai nos informar que foi Marta quem recebeu Jesus em seu lar. E parece conclusivo, inclusive, que Marta, na verdade, foi a anfitriã principal. Marta talvez seja, dos 3 irmãos, a irmã mais velha, porque ela é citada praticamente sempre em primeiro lugar. Marta, Maria, né, ambas eram irmãs de Lázaro. Lembra em Lucas capítulo 11, aquele famoso texto que eu queria pregar essa manhã, mas realmente eu precisaria de 2 horas para falar num texto tão rico, que é Lucas capítulo 11. E nós vamos perceber também que essa família era uma família extremamente hospitaleira, né? Algo que o Novo Testamento sempre dá ênfase, que um homem, uma mulher de Deus, eles têm uma capacidade de fazer as pessoas se sentirem bem dentro da sua casa. Não é à toa que para liderar o povo do Senhor, para liderar ministérios em outras áreas, é necessário que uma pessoa seja hospitaleira. E aqui nós vamos perceber que é justamente essa característica dessa família. E Marta está na linha de frente, né, acolhendo, recebendo, tendo o prazer de estender o tapete vermelho em seu lar. E Jesus chega ali então em Betânia não sozinho, ele vem com seus 12 discípulos. E por ele desfrutar de um momento de popularidade lá em cima, com certeza havia mais outros agregados para chegarem na casa de Marta. Então é nesse contexto que a gente percebe na leitura desse texto, segundo muitos comentaristas. A tal ponto que também nós vamos perceber que Jesus ele amava de modo muito especial essa família. Lá em João capítulo 11, versículo 5 diz assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, no caso Maria, e a Lázaro. Então Jesus, ele desfrutava assim de uma verdadeira acolhimento dentro daquele lar. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chegou com seus discípulos, então Marta o recebeu em sua casa, né, com alegria, o prazer de poder ter Jesus ali. E no versículo 39, nós lemos, voltando a repeti-lo, diz assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Até aqui, irmãos, temos uma cena de hospitalidade no lar amoroso de Betânia. Momentos antes, Marta estendeu cordiais boas-vindas de Jesus, e agora Maria, sua irmã, se acha sentada aos pés do Senhor, os mesmos pés que em ocasião futura, depois talvez de uns 15 dias, essa mesma Maria, aqui no texto, ela vai ungir, né, os pés de Jesus e enxugar com seus cabelos, né, preparando Jesus para a sua morte violenta na cruz do Calvário, uma morte substitutiva em nosso lugar. Mas aqui Marta está sentada, ouvindo as palavras de vida que emanava do coração e lábios do Senhor. E a gente percebe quando se assenta aos pés de Jesus, quem se assenta aos pés de Jesus demonstra humildade, prontidão, disposição para obedecer. E Maria não perdeu justamente essa oportunidade de receber em seu lar, de ter Jesus na sua sala de estar. E a partir dali, né, contemplar, desfrutar da sua presença. Maria se deleita em Jesus mais do que no serviço a Ele. Ele aproveita um momento em comum como aquele
para poder ouvir as palavras transformadoras que saía de um Jesus, de um evangelho vivo presente naquela casa. Não é à toa que, né, ela escolheu a melhor parte desse enredo tão lindo que está relatado lá em Lucas capítulo 10. O comentarista Wilbers diz assim, que o que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Talvez seja esse é o reflexo justamente de Maria perceber. Aquilo que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. E ela aproveitou esse momento para justamente, né, ter uma conexão mais íntima com o Senhor, de poder aproveitar um momento ímpar para poder ter esse encontro face a face com um Jesus vivo e poderoso. Então nós vamos encontrar Maria, né, agindo dessa forma. E por outro lado, nós vamos lá para o versículo 40, acontece aquela cena famosa, né? A diferença, né, distinção de personalidade entre Marta e Maria. O texto fala assim que Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Evidentemente, por ser uma mulher hospitaleira, ela quer receber da melhor forma possível os seus hóspedes, ainda mais Jesus Cristo, o Salvador. Então o texto lá na revista atualizada vai dizer que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, em muitas atividades. Tão perto de Jesus Cristo, mas de certa forma se deixou distrair. E num serviço ao mestre, ela se distancia do próprio mestre, ocupada demais para pensar e estar com Deus. Nós vamos perceber no texto que é justamente isso que acontece, a tal ponto que servir a Cristo para Marta tornou-se um substituto da intimidade com Cristo. Ela colocou o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Cristo. Ela substituiu Cristo pelo serviço a Cristo. Sempre, irmãos, que o trabalho para Cristo nos priva da intimidade com Cristo, estamos fora da prioridade de Cristo. Sem perceber, né? Ela se deixou, então, naquele perfil que ela tinha, e nós vamos ver daqui a pouco, que são pessoas diferentes, Marta e Maria. E ali não está o erro, porque até porque Deus sempre fez pessoas diferentes, com temperamento, personalidade, isso enriquece o Evangelho, enriquece, né, a forma como nós interagimos com pessoas. Mas aqui Marta está extremamente ocupada, demais, a tal ponto que é usado o termo, né, agitada, talvez seja uma palavra principal para descrever o que está acontecendo no coração de Marta. E um coração bastante agitado, ele não consegue se aquietar na presença do Senhor. Não é à toa que em vários momentos Jesus vai dizer da importância que nós temos que ter de descansar na sua doce presença. O nosso coração ele é inquieto, ele é decaído, e constantemente a nossa mente nos leva para lugares tão distantes, e sem perceber nós vamos desconectando da presença do Senhor. Ao longo desses muitos anos, a gente pôde servir como pastor, na minha família, né? Como pastor, família pastoral e missionária, em alguns lugares, antes de chegar aqui no norte, como no Rio Grande do Sul, como em Curitiba, no Paraná, como no interior de São Paulo. E nós também percebemos que esse é um perfil, às vezes, da nossa própria jornada como cristãos aqui na Terra. Percebemos que também muitos cristãos são levados a ter uma agenda tão sobrecarregada, um coração tão inquieto que sem perceber vai se deslocando para ficar mais longe e longe do Senhor. E aqui nós vamos ver Marta ocupado demais para pensar, para desfrutar, para estar com Deus. Talvez seja o caso de muitos de nós. E como eu comentei, ao longo dos anos eu percebi pessoas sinceras, convertidas ao Senhor Jesus Cristo, mas que muitas vezes a agitação era em torno dos estudos, sabe? Sempre fazer um curso a mais, o que é importante investir no conhecimento,
Mas investir o conhecimento não pode jamais permitir jogar Deus para a periferia dessa agenda. A gente percebe que muitas vezes a carreira acaba ocupando o lugar do Senhor, o dinheiro, casamentos, filhos, saúde, né? Pessoas tentando cuidar bem do seu corpo e religiosamente, às vezes tem 2, 3 horários na semana na academia, mas não abre mão de ter mais 1 ou 2 encontros na semana para estar face a face com o Senhor. No livro O Evangelho no Trabalho, o autor Sebastian Trax, ele diz assim, que ele vai falar sobre quando a nossa vida corre risco, no sentido de permitir que o servir, que o trabalho seja tão centralizado na nossa vida, que isso pode levar a grandes perigos. E uma definição de um trabalho, quando se torna uma idolatria, ele vai dizer o seguinte: o problema começa quando a nossa busca por satisfação influencia Desculpa, deixa eu repetir aqui. O problema começa quando a nossa busca por satisfação, influência ou prestígio no trabalho ou no servir começa a fazer dele a fonte suprema de satisfação ou de designação para nós. Quando isso acontece, o nosso trabalho se torna o nosso Deus. Olha que colocações sábias desse autor. Por isso que Cristo Jesus vai repreender Marta. Cristo repreende Marta não por ela servir, mas por fazer do servir um fim em si mesmo. E quando servir com o trabalhar, o estudar é um fim em si mesmo, isso se torna ídolos no nosso coração. Há uns bons anos atrás, quando a gente foi trabalhar com revitalização de igreja no interior de São Paulo, e quando nós estávamos lá, Deus fez algo muito especial naquela revitalização daquela igreja, e depois de mais ou menos 1 ano e meio que nós estávamos lá, a igreja experimentou um crescimento assim exponencial, a tal ponto que ela foi eleita a cidade do ano naquela cidade. E aquilo começou, eu lembro que aquilo começou a virar ídolos no meu coração. Servir ao Senhor tomava o meu tempo de estar na presença do Senhor. Eu lembro quando terminou um dos nossos cultos, no domingo à noite, eu estava assim, sentindo, sabe, quando você é drenado das suas coisas, e você vê coisas acontecendo, jovens chegando, jejuando, orando, os ministérios crescendo, as faixas etárias crescendo. Eu lembro que no final do culto eu gostava de sair lá no fundo da igreja e cumprimentar as pessoas, e de repente eu tive uma estafa ministerial e puf, desmaiei. Graças a Deus que pessoas me seguraram, eu não dei com o rosto no chão. Aí se descobriu justamente isso, né? O servir ao Senhor substituiu a intimidade com o Senhor. Mesmo sendo uma coisa boa, maravilhosa, ver o ministério crescendo, mas existem riscos que nós precisamos calcular. E aqui é justamente isso, né? Marta, o perigo de Marta em, de repente, focar em apenas um aspecto. Como eu comentei, não é errado. Aqui, num certo sentido, nesse texto, que Jesus quer dizer, o que ela está fazendo é uma coisa boa, mas Marta, você não escolheu a melhor parte. A melhor parte não foi essa, Marta. Você não escolheu a melhor parte. Então, irmão, servir a Cristo não pode se tornar um substituto da intimidade com o nosso Salvador. E aqui nós vamos perceber justamente aquilo que eu comentei há poucos instantes, né, que os verdadeiros crentes podem ter temperamentos e características diferentes. Não devemos esperar que todos os cristãos sejam exatamente iguais. Quando nós olhamos para a figura de Marta e Maria, a gente percebe, né, aspectos distintos entre ela. Que nem Marta, na sua personalidade e temperamento, ela era enérgica, agitada, hospitaleira, impulsiva, possuía sentimentos fortes, engajada na obra do Senhor e falava o que sentia. Na verdade, Marta parecia mais o apóstolo Pedro de saia, né? Ela era de ação, ela era franca, ela era direta. Se você abrir lá em João capítulo 11, versículo 20, abra lá em João capítulo 11, versículo 20, veja, lá em Lucas que nós estamos, né, no texto que nós estamos lendo, é Marta que recebe Jesus, mais os 12 discípulos, quem sabe havia outras pessoas ali naquela sala de estar. E aqui no capítulo 11, Lázaro morreu, né? E Jesus demora 4 dias para chegar em Betânia, ele está lá em Jerusalém.
em João capítulo 11, quando as pessoas comentam que Jesus estava vindo, né? E Marta, o que acontece com Marta? O que ela faz lá em João 11, 20? Diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Percebe? Ela é uma pessoa de ação, né? Ela é uma pessoa de resultados, de tarefas. O texto vai dizer que Maria, porém, ficou sentada em casa, né? E quando Marta encontrou Jesus, vai dizer: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas ela é uma pessoa que tenta, né, resolver a situação. E nós vamos ver Maria, como é bem diferente. Maria era quieta, contemplativa, tinha sentimentos profundos, mas falava menos do que sentia. Era uma mulher mais reflexiva, né? Lá em João capítulo 11, versículo 32, né? Quando Jesus fala para Marta: Marta, fala para sua irmã, né, que eu estou chegando em Betânia. Lázaro está morto, mas eu estou indo, né? É Marta que vai dar a notícia para Maria. E o texto de João 11, 32 diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Você percebe atitudes diferentes. Por quê? Porque são irmãs diferentes, personalidades, temperamentos diferentes. Lá em João capítulo 12, aqui já fazia mais ou menos uma semana que Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, e ele volta para Betânia, e há uma grande multidão em Betânia, e mais uma vez, olha como a Marta, né? Essa mulher agitada, hospitaleira, né? Engajada, olha o que ela fala em João capítulo 12, versículo 2, deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Essa característica então de Marta, sempre querer, né, servir o próximo. E aí nós vamos encontrar Maria, no texto de João 12, verso 13, né, o verso seguinte. Olha como Maria, mais uma vez, é diferente, né? Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugava com seus cabelos, e encheu-se de toda a casa com o perfume de bálsamo. Então essa é uma distinção, uma diferença entre as duas, no texto que nós acabamos de ler. E aqui nós encontramos no versículo 40, Marta bastante agitada, servindo, preocupada em poder servir Jesus e os demais discípulos. E aproximando, lá no verso 40, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. A gente percebe nesse texto que aquilo começou a incomodar o coração de Marta. Marta, ela quer fazer o melhor para o Senhor. E o melhor para o Senhor é ajeitar a sua casa, preparar uma boa refeição, mas além da panela estar fervendo, ela também começa a se permitir que a fervura tome conta do seu interior. Há um pequeno ressentimento implantado em seu coração, onde ela começa a ruminar, olhando para sua irmã, que está ali aos pés de Jesus Cristo, né? E ela ocupada, agitada, com uma responsabilidade imensa em dar alimentação. Lembre que naquela época não havia açaí, atacadão, líder, supermercados, né? Eles tinham que se virar, não havia você, né, discar e alguém entregar na porta da sua casa. E Marta então queria o máximo possível acolher o Salvador. Mas aí nós percebemos que Marta cometeu pelo menos 5 erros quando, né, fez do seu ministério, do seu serviço, um fim em si mesmo. Primeiro erro que a gente observa aqui no texto, que Marta interrompeu o Senhor. Olha o que o texto mostra. Marta de repente se aproxima de Jesus para, na frente dele, com todo atrevimento, interrompe o que ele estava fazendo. Diz o verso 40, foi a Jesus e disse: Senhor, olha só, né? Interrompeu algo importante, com certeza. Não só Maria estava bebendo da fala de Jesus, mas quando uma pessoa está desconectada do mover do Senhor naquele momento, a pessoa, sem perceber, se torna um instrumento de interrupção. E não apenas isso, né? Quando não se leva em conta a coisa mais importante, corre-se o risco de interromper as ações de Deus em nossas vidas e também na vida de outros. E Jesus está ministrando, ela interrompe de uma indelicadeza absurda.
E aí há esse período, então, né, esse interregno ali, onde Jesus tem que corrigir Marta. Mas Marta, nutrindo esse ressentimento, ela acaba sendo um instrumento, né, de bloquear a ação de Deus na vida, não só dela, mas das pessoas, de outras pessoas também. É muito fácil isso acontecer com a gente, é muito fácil, né? Por isso que nós precisamos sempre, Senhor, nos ajuda a fazer parte de soluções que o Senhor tem nesse país, na minha cidade, na minha família, na minha igreja. Por quê? Porque nós temos um potencial muito grande de atrapalhar algo que Deus está fazendo. Eu citei para vocês uma experiência que a gente teve no interior de São Paulo, de ver Deus fazendo algo numa cidade que só Ele pode fazer. Em muitos momentos eu tive que parar e ajoelhar e dizer: Senhor, não deixe eu atrapalhar algo que o Senhor está fazendo. O Senhor sabe o potencial que eu tenho de estragar um movimento do Senhor na vida de pessoas que estão adentrando a nossa comunidade de fé. Senhor, me ajuda a não interromper algo que o Senhor está fazendo. E Marta aqui comete seu primeiro erro, interrompeu o Salvador, o Senhor. Outro erro cometido por Marta foi acusar o Senhor Jesus e a sua irmã. Chamou Jesus de insensível, né? Não te importas. E chamou Maria de folgada. Olha que coisa incrível aqui, né? Serviço cristão sem devoção a Cristo sempre produz acusação. É inevitável. Quando nós nos distanciamos de face a face com Jesus, já não fazemos o que fazemos para Jesus, mas para homens. E é inevitável desenvolver um espírito do quê? De acusação. E ela se deixou tomar por esse ressentimento. E se um ressentimento não é colocado aos pés da cruz de Cristo, vira o quê? Ira. Não é à toa que Tiago 1,20 vai dizer assim, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E ela quis justamente fazer justiça com as próprias mãos. Então, não tente servir sem antes buscar a face de Jesus. E aqui Marta, então, chega, cometendo esse segundo erro. Marta acusou o Salvador, acusou Jesus e a sua irmã Maria. Serviço sem devoção sempre produz acusação. Um terceiro erro que a gente observa também no texto, que Marta quis controlar o soberano Senhor Jesus. Olha que coisa incrível, né? Marta literalmente mandou o Senhor Jesus fazer Maria sair de seus pés e correr para a cozinha. Isso simplesmente é impressionante. Servir sem antes investir tempo em devoção, sem antes desfrutar da presença de Jesus, leva-nos aos jogos de poder, aos jogos de manipulações, ao conchavo, em troca de favores, né? Então, assim, tentou influenciar Jesus de uma forma carnal, imperfeita. Isso é impossível, graças a Deus por essa verdade. Então Marta esperava que Jesus culpasse Maria por não fazer o que ela fazia, mas Jesus a culpou por não fazer o que Maria fazia. E que contrassenso aqui maravilhoso dentro desse texto. Então Maria, ela comete 5 erros. Primeiro, interrompeu um Salvador. Depois acusou o Senhor e sua irmã. Terceiro, Marta quis controlar o soberano Senhor Jesus Cristo. Quarto, quando nós nos deixamos enredar, não por Cristo como centro da nossa existência, mas por outros fatores, nós criamos divisões. Foi justamente isso que a gente também percebe. Marta criou um ambiente de animosidade, de celeuma. Jesus está ali na sala de estar ministrando para aquelas pessoas. E ela chega publicamente, repreende a sua irmã. Olha o alto potencial de se criar uma raiz de amargura no coração da sua irmã, Maria. Então, quando nós não estamos assim, entendendo que só existe uma coisa importante, e aí começamos a abraçar aquilo que é secundário, a gente percebe, como aqui no texto, que Marta criou divisão ali. Ao dizer para Jesus o que fazer com Maria, na frente dela, Marta estava levantando uma barreira colossal entre ela e a irmã. Aqui reside a maioria dos problemas de divisão na igreja e na família. Falta de devoção cria divisão entre pessoas tão queridas. E nós entendemos, olhando para esse texto dessa forma, faltou essa devoção
da parte de Maria, de Marta, que fez com que ela cometesse um grande deslize. E por último, Marta aqui perdeu o eixo central da vida. Ao se afastar do Senhor para servir ao Senhor. Interessante. Ao se afastar do Senhor para servir ao Senhor, ela começou a criar asas próprias. Ela começou a ter uma carreira solo à parte do Senhor. E aí, Marta se distraiu, perdeu Deus de vista, buscou notoriedade, saiu de órbita e começou a viver em conflitos. A gente vai olhar claramente que ela sai, perdendo esse eixo central em torno do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus, lá no verso 41, tem essa característica tão linda de dar, mesmo assim, com essa família que era tão preciosa para o Senhor Jesus Cristo. Versículo 41, respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, assim, Jesus, com esse tato, ele é firme com Maria, mas existe uma doçura aqui na forma como Jesus expõe Marta, chamando ela duas vezes: Marta, Marta. O X da história, Marta, resumindo, irmãos, esse versículo 41, 42, seria mais ou menos isso, a fala de Jesus: Marta, você está surtando, mas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. Ela está sentada aos meus pés para adorar e aprender. Não vou tirar isso dela. A sua ocupação, Marta, não está errada, mas não é a melhor parte. Não é a melhor parte. Então, irmãos, ou seja, Marta, em meio à sua agenda atribulada, perdeu a percepção da presença de Jesus em sua própria sala de estar. Que desafio, ela tinha, mas naquele momento ela não aproveitou. Então, no texto, a obediência de Maria era um presente bem maior para Cristo do que a mesa bem arrumada de Marta. Esse texto vai ficar, está lá nos evangelhos, aliás, só está no evangelho de Lucas, para que as próximas gerações possam aprender. E é muito fácil acontecer com a gente o que aconteceu com Marta, de nós nos distrairmos diante de revelações de Deus para a nossa vida. E aqui, nós precisamos fazer as correções necessárias para que a gente se pareça mais com Maria do que com Marta. É possível colocar a imagem 1, Heber? Deixa eu ver se ele... Queria que ele projetasse uma imagem. Em resumo, irmãos, é mais ou menos isso, Marta, do seu lado esquerdo, pensando em muitas coisas. Essas coisas têm o seu valor. Com certeza são coisas importantes, na situação global que está acontecendo, pensando na sua aposentadoria, de como administrar melhor seu tempo, seu coração, pensando nos estudos, no trabalho, no orçamento familiar. Mas isso não pode, de certa forma, desequilibrar outras prioridades no reino do Senhor. E não é à toa que a gente vê Maria sendo elogiada do seu lado direito. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Olha que coisa linda. Você já se perguntou por que Deus muitas vezes fica em segundo plano quando compete, como talvez ali havia uma competição, da atenção de Marta, naquele ambiente na qual ela estava inserido? Por que será que muitas vezes Deus perde e vai assim para um segundo plano quando compete com as redes sociais, com as TVs, com o trabalho, com o lazer, com o sono, com as Olimpíadas? Você já se perguntou por que quando a sua mente lhe diz que Ele é a coisa mais importante na sua vida, sua vontade, suas emoções reagem como se fosse mentira? Muitas vezes eu me pego nesse conflito, como a gente está vendo aqui, um pouco do coração da Marta. Mas a gente tem aqui Maria contrapondo. O que aprendemos rapidamente aqui com Maria nesse texto, irmãos? O que aprendemos? Primeiro, valorizar entre o que é eterno e o que é temporal. A gente aprende com isso. Lógico que Deus colocou a gente nesse ambiente de vida.
precisamos interagir com pessoas, né? Precisamos ter uma agenda muito bem planejada, não só por nós, mas pelo Senhor também. Nós vivemos num mundo temporal, mas não podemos esquecer daquilo que é eterno, daquilo que é importante, aquilo que de fato tem peso para toda a eternidade. Então, valorizar entre o que é Maria, o que aprendemos com Maria, valorizar entre o que é eterno em detrimento do que é temporal. Segunda coisa que a gente aprende com Maria aqui, decidir abraçar a coisa mais importante na vida. E já deu para perceber que a coisa mais importante na vida é a nossa comunhão íntima com o Senhor. É a coisa mais importante, é vital. A nossa jornada diária, um desenvolvimento intencional com o Senhor dia a dia. Então, como manter essa comunhão íntima com Deus? É simples, entrando em forma na vida cristã. Quando Jesus nos salva pelo seu sangue, né? Através da ação do Senhor na nossa vida, esse é um primeiro capítulo da história da nossa vida, nós somos salvos eternamente. Mas há outras coisas que Deus quer desenvolver em nossa jornada, em nossa vida, nosso estilo de caminhar aqui nesse mundo. Eu gostaria que o Heber colocasse uma segunda imagem, última imagem, né? Olha só, eu estava mexendo especialmente um pouquinho nesse texto no dia de ontem, e aí eu peguei um livro, não comprei, não li, mas eu achei muito criativo o título que a autora deu a esse livro. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta? Como ter um coração de devoção de Maria num mundo onde constantemente as pessoas reclamam a sua atenção, onde existem tantas turbulências, né? Transformações, tantas ideologias que empurram você e eu para ficar mais longe da face a face com o nosso Salvador. Aqui nós vamos perceber o que é o desenvolvimento de hábitos. Não podemos falar de caráter se nós não falarmos de hábitos saudáveis, porque um bom caráter é a soma de bons hábitos que nós vamos nutrindo, não só no domingo de manhã, no domingo à noite, em nossas celebrações, mas uma rotina, onde Deus começa a tomar, né, parte do nosso calendário semanal. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta? Como podemos? E aqui, irmãos, nós vamos ver disciplinas espirituais importantes. E sem perceber a gente vai esquecendo. Dá uma olhada aqui nessa imagem, hábitos, pequenas disciplinas, mas com resultados inacreditáveis, impressionantes. Pequenas decisões, pequenas disciplinas, talvez 10 minutos a mais na presença com o Senhor, sem nenhum intermediário, onde Deus pode falar cara a cara contigo de manhã ou no final do dia, onde Ele pode quebrar aquele silêncio de 20 anos e de repente orientar as estratégias que você tem que tomar acerca de escolhas da vida, disciplinas espirituais. E aqui nós temos a Bíblia, oração, adoração, serviço, solitude, mordomia, jejum. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta? É necessário desenvolver esses aspectos da fé cristã. É necessário. E aqui eu queria fazer um desafio para você. Que você escolhesse um, não precisa escolher todos de uma vez, mas que você escolhesse um, para que essa semana você pudesse jogar, né, intencionalmente na sua agenda. Escolha um. O que você escolheria? Eu sugiro que Bíblia e oração já esteja ali, né, no seu planejamento semanal. Mas fora a Bíblia e oração, o que você precisa colocar ali? Para dizer, Senhor, eu quero fazer ajuste, eu quero incrementar mais um elemento importante da disciplina espiritual na minha jornada aqui nesse mundo. Qual que você colocaria? Qual que você escolheria? Qual escolha você faria? Qual delas? Bíblia, como eu disse, Bíblia e oração tem que estar ali, mas esse aspecto da adoração. E o serviço? O pastor André comentou, a irmã, né, Olga também comentou a necessidade que temos de voluntários. Porque no momento que você experimentou Jesus, Ele conferiu a você pelo menos um dom espiritual. E para alguns mais do que um dom espiritual. E você sabe que dom espiritual você tem.
serviço, ministério, solitude. Talvez você precisa desligar, né, suas redes sociais, seu celular, e ter um tempo de qualidade sozinho com o Senhor, talvez 15, 20 minutos, para se parecer mais com Maria e não com Marta. Talvez mordomia do tempo, dos recursos financeiros, mordomia do corpo. E aqui, o último aqui tem um item que muitas vezes, nesses anos da vida pastoral, eu percebo que é esquecido pelas nossas, né, muitas vezes pelos nossos cristãos, que é o jejum. Jejum. Eu conheci irmãos com 20, 30 anos que nunca jejuaram, nunca estiveram na presença do Senhor, nunca disse assim: Senhor, eu vou abrir mão de uma refeição para estar mais próximo de Ti. Eu lembro que no final da minha adolescência, e você sabe que o mundo de adolescente, né, a adolescência não é fácil, aquela turbulência toda, eu aprendi isso. Pessoas investiram na minha vida, e quando eu olho para trás, eu falo assim: que momento tão íntimo, tão prazeroso de estar na presença do Senhor. E eu, como adolescente, eu abria a mão de uma refeição, às vezes uma janta, almoçava e só ia tomar café no outro dia, mas eu aproveitava esse tempo para estar face a face com o Senhor. Aliás, olha que coisa interessante, a confissão de fé de Westminster, né, que é uma das confissões mais antigas, vai dizer assim, que jejum é você privar algo ao corpo com o objetivo de servir ao espírito. O jejum cristão se apresenta como oposição a uma vida marcada por excessos, como a embriaguez e a glutonaria. John Piper, no seu livro Fome por Deus, vai dizer assim: o jejum não diz respeito apenas à comida e à bebida. A questão engloba qualquer coisa e todas as coisas que poderiam ser um substituto para Deus. O significado do jejum é um coração faminto por Deus. Esse é o significado do jejum. Senhor, na verdade a minha alma tem sede e fome do Senhor. É do Senhor, Pai, que eu preciso mais e mais. E o próprio John Piper, nesse livro Fome por Deus, na página 13, ele vai falar o seguinte: quase em toda parte, em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande destaque, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com um profundo senso de espiritualidade. Talvez isso explique a negligência do jejum em nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. E aí, John Richard Foster, no seu livro Celebração da Disciplina, ele vai dizer assim: Foster afirmou que em um período de quase 100 anos, nem mesmo um único livro sobre jejum foi escrito. A tal ponto que chega a negligência no mundo evangélico. E quando eu olho, justamente Jesus, quando está com seus discípulos, os discípulos são questionados pelos fariseus: eles não jejuam, olha, questionam Jesus Cristo, né? Os seus discípulos não jejuam, que história é essa? O que ele responde? Eles vão jejuar, o noivo está presente, mas o noivo vai ser retirado, aí sim eles vão ter que fazer jejum e oração, aí eles vão ter que fazer. Então quando nós olhamos para a história, né, eu estou pensando, dando ênfase a apenas um aspecto, irmãos, dessa importante, né, esse importante ciclo de disciplinas espirituais. Quando a gente olha para a história, Daniel, Davi, Esther, Esdras, Neemias, Joel, Moisés, Zacarias, Jeremias, Josias, Josafá, Jesus, o apóstolo Paulo, os discípulos, os profetas e mestres da igreja de Antioquia, os presbíteros de Éfeso jejuavam, grandes homens e grandes mulheres do passado e do presente. E aí, nós precisamos desesperadamente buscar ser mais parecido com Maria do que com Marta. Precisamos escolher uma coisa só e necessária, qual? Estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aí sim, o serviço que nós oferecemos ao Senhor tem uma legitimidade mais coerente. Amém, irmãos? Isso é face a face com Jesus. E eu sei que o mundo nos empurra para cada vez mais ficarmos distante do nosso Salvador, de desenvolvermos essa intimidade face a face com esse tão grande Salvador das nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado até aqui, Senhor, por tantas coisas que o Senhor tem ministrado na nossa vida.
Eu sei que essa igreja é um exemplo, eu tenho crescido tanto com ela, como a minha família. Louvo a Deus pela PIB do Pará. Sei que a maioria desses cristãos, Pai, tem uma vida muito parecida com Maria, Senhor. Obrigado por isso. Mas entre Marta e Maria a gente percebe que há outros que têm lutado para poder, Senhor, deslocar um estilo de ser de Marta para um estilo mais parecido com Maria. Por isso o nosso desejo é que o Senhor ajude cada um, Pai, a desenvolver essa intimidade aos seus pés, para que o Senhor venha revelar face a face a tua verdade e a tua grandeza. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.